Fala, galera do Direito Civil, mais uma aula linda, maravilhosa aqui pra você dessa matéria sensacional, a melhor matéria do teu curso. Pra você não esquecer, meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive. Estão acompanhando as aulas? Estão entendendo tudo? Ótimo! Hoje abrimos aqui uma matéria de extrema importância. Você sabe que eu acho que toda vez que eu abro uma aula eu falo isso? Mas é porque todas as matérias são de extrema importância. Hoje, a nossa matéria de extrema importância é a forma de aquisição de bens móveis. Essa matéria é bem importante porque a gente está falando, dentro dos direitos reais da propriedade. Tem que saber como é que a propriedade é adquirida, de que forma que a gente pode adquirir a propriedade, no caso de hoje da propriedade móvel, ok? Finalzinho da aula a gente muda um pouquinho de tema falando sobre a perda da propriedade, que é bem simples de a gente entender, mas que eu faço questão de trazer algumas ideias, bater um papo aqui com você, certo? Vamos começar então fazendo um remember. Vocês lembram, gente? Tenho certeza que vocês já estudaram isso, que nós temos duas formas de aquisição de propriedade, seja ela de bem móvel, seja ela de bem imóvel. As duas formas de aquisição são a forma de aquisição originária e a forma de aquisição derivada. A forma de aquisição originária é aquela onde não existe um acordo negocial entre o proprietário anterior e o novo proprietário. Qual é o nosso exemplo célebre aqui de forma de aquisição originária? É o uso capião, certo? Já por sua vez, a forma de aquisição derivada é aquela que sim, temos aqui um contrato, um acordo negocial, um negócio jurídico establado entre as partes, tem essa intermediação entre o antigo proprietário e um novo adquirente. A questão dessa classificação, como já dito em outras aulas, mas não custa relembrar vocês, são as suas consequências, onde a forma de aquisição originária não leva nenhuma herança, da propriedade anterior, nenhum caractere da propriedade anterior é transferido ao novo adquirente. Agora, por sua vez, a derivada, isso não acontece. Todas as suas características da propriedade são sim transferidas ao próximo proprietário, ok? Nós vamos falar sobre as formas de aquisição originárias de bens móveis. Trouxe 3 aqui para vocês: a ocupação, achado de tesouro e, claro, a nossa estrela da festa aqui, que é a uso capião. Como sempre, você tá com... Ai, já tinha esquecido. Código Civil aberto, todo mundo, bora lá. O maravilhoso Código Civil traz pra gente essas modalidades de aquisição de propriedade imóvel, essas formas de aquisição de propriedade originária de bem móvel, que devem ser acompanhados através da nossa codificação. Já falei e repito, extremamente importante estudar com o Código Civil do lado. Concurso, eles pedem bastante letra de lei e ajuda a você esclarecer as dúvidas e fazer uma interpretação correta aí dos artigos. Então, vamos começar falando sobre a ocupação. Abre o Código Civil, artigo 1263. O artigo 1263 é muito simples, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Fala que quem se assenhorar de coisa sem dono para logo lhe adquirir-lhe a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Se, o mais importante está aqui, eu acho uma coisa sem dono, e eu pego para mim, para eu me tornar proprietária, essa é uma forma de aquisição de propriedade originária de bem móvel que se chama ocupação. Principal questão: a coisa não pode ter dono anterior, certo? Por quê? Porque senão ela vai ser uma coisa perdida, e coisa perdida tem que ser restituída. Os exemplos que vocês vão achar aqui na doutrina em relação à ocupação, a pessoa se ocupar, fala muito, o Tartucci fala, a Maria Helena também fala, em relação à caça e à pesca. Você vai lá, uma coisa sem dono, o peixinho que está no rio, uma codorna que está ali passeando no seu habitat natural, e a pessoa vai lá e acaba por pegá-la, caça ou pesca o tal do peixinho. Seriam formas de ocupação. Quando a gente fala de ocupação, vocês vão ver também que a doutrina traz bastante debate em relação se é realmente uma forma de aquisição de propriedade, uma vez que a fauna e a flora não são bens sem donos.
Na verdade, os donos, né, os proprietários da fauna e da flora, pode ser estabelecido como a coletividade. Então existe toda essa discussão, existe também o Estatuto do Meio Ambiente que faz toda a regulação dessa parte. Então dei uma lida, é uma leitura um pouco mais profunda do assunto, não só se limitando a conceitos e classificação, que é interessante para vocês saberem aí para a sua prova, ok? Só para deixar bem claro, se for coisa perdida, ou seja, se a gente tiver frente a um caso que uma pessoa perde uma coisa e você tá andando na rua e acha, isso não é ocupação, isso é descoberta. A descoberta, no Código Civil anterior, no Código Civil de 16, era tratado como uma forma de aquisição de propriedade de bem móvel. Porém, pensa comigo, na descoberta você pega alguma coisa, você descobre alguma coisa, você acha alguma coisa, mas você é obrigado a restituir porque aquela coisa não é sua e alguém perdeu, certo? Então é uma coisa perdida, não é uma coisa nem que foi abandonada, tipo, eu não quero mais isso aqui, e também não é uma coisa que não tinha um dono anterior. O Código Civil de 2002, então, diz que a descoberta não é forma de aquisição de propriedade, ok? Por quê? Porque tem que haver a restituição. Segunda forma de aquisição de propriedade originária de bem imóvel, temos aqui o achado do tesouro. Vocês podem imaginar o quão corriqueiro é Jack Sparrow, junto com a sua tripulação, andando lá nos mares negros, nunca dantes navegados, e acham um tesouro. Não é bem assim, nós estamos aqui falando de piratas hoje. O achado do tesouro é conceituado pelo Código Civil no artigo 1264 e fala que tesouro para o Código Civil, na verdade, não é aquele baú cheio de pedras preciosas e ouro lá que a gente está acostumado a ver em filme de pirata. Na verdade, é um depósito antigo de coisas preciosas. Pode ser uma questão que foi escavado e ali colocado, não precisa ser em alto mar, certo? O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, não sabe-se quem é o dono anterior, será dividido por igual entre o proprietário do prédio, ou seja, da onde foi localizado, onde foi achado o tal do tesouro, e aquele que o achou o tesouro casualmente. Então, já em parar para dar uma interpretada nesse artigo, ele traz pra gente uns requisitos. O achado do tesouro, tem que ser achado, o tesouro tem que ser encontrado de forma casual. Você não tá ali procurando, você tá ali e esbarra num baú cheio de ouro dentro, e você não sabe de quem é o dono anterior. Como dito, acontece todos os dias aí, a gente andando no centro da cidade. Bom, as regras em relação ao achado do tesouro, também previstas no artigo 1265 e 66 aqui do Código Civil, fala que o tesouro vai pertencer por inteiro ao proprietário do prédio se for achado por ele. Ou seja, não era uma outra pessoa que estava ali e acabou por encontrar. Ou em pesquisa que ordenou. Se ele contrata alguém para fazer uma escavação no terreno dele e acaba achando esse depósito de pedras, de coisas preciosas, é ele que vai se tornar o proprietário, ele vai adquirir a propriedade através desse achado do tesouro. Por fim, a regrinha do 1266 fala que, achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando o mesmo seja o descobridor, tá ok? Regrinhas básicas, tudo aqui no Código Civil, não tem muita relevância jurídica, mas tá no Código Civil, importante saber as regras. Agora que nos interessa, a cereja do bolo, a estrela do filme, a nossa querida e velha amiga Uso Capião. Eu gosto de Uso Capião. Vocês gostam? Eu acho legal. A gente sempre está acostumado a falar de uso capião em relação a bem imóvel, mas, pasmem, existe sim uso capião em relação a bens móveis, previsto no artigo, um pouquinho para cima do que a gente está falando da ocupação agora, artigo 1260 e 1261. Quando a gente está frente a uma uso capião de bem imóvel, nós só temos dois tipos, a ordinária e a extraordinária. Interessante lembrar para vocês que a uso capião de bens imóveis está prevista lá no artigo 1238 a 1242. Existem outras formas.
matéria de outra aula, mas uso capião de bem móvel, duas formas, ordinária e extraordinária. No artigo 1260, traz a forma de uso capião ordinária, dizendo que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, vai adquirir a propriedade daquele bem. Se a gente fizer um paralelo em relação ao uso capião de bem imóvel, não traz novidade nenhuma. A gente tem a famosa posse TPM, vocês lembram o que é? Posse tranquila, pacífica e mansa. Todo e qualquer tipo de uso capião, seja de bem imóvel, seja de bem móvel, tem que ter a tal da posse TPM. Posse tranquila, pacífica e mansa, certo? O prazo, o lapso temporal, a prescrição para ter a prescrição aquisitiva aqui de bem imóvel de forma ordinária é de 3 anos. Por que a gente tem um lapso temporal menor? Porque a gente tem 2 requisitos a mais colocados pelo legislador, quais sejam justo título e boa-fé. Que é o justo título? Justo título é qualquer tipo de documento, não precisa ser um documento oficial, registrado em cartório, uma escritura pública ou coisa do gênero. Um simples documento onde ateste que aquela pessoa que está usucapindo aquele bem é assim proprietário. E aí, em relação à boa-fé, sempre tenho em mente que a boa-fé que é requisito de uso capião é a boa-fé subjetiva e não a boa-fé objetiva que rege todo o direito obrigacional e direito contratual dentro do Código Civil. A boa-fé subjetiva é aquela que a pessoa acredita plenamente, acredita na cabeça dela, ela não tem dúvida nenhuma de que aquele bem seja de sua propriedade. Ela, por ter um justo título, por ter feito uma compra, por exemplo, em relação àquele bem, acredita que aquele bem seja de sua propriedade. Mas, porém, por algum problema, algum vício, provavelmente, do negócio jurídico, aquela propriedade não é sua. Mas, se eu reunir justo título, boa-fé, posse TPM mais 3 anos, eu posso sim pedir a propriedade. Pergunta básica. Uso capião. Quando que a uso capião é configurada? Quando que a uso capião se perfaz? Quando que eu sou proprietário através da uso capião? É depois do processo? Com a sentença? Na verdade, não. Quando eu adquiro a propriedade através da uso capião, seja de bem móvel, seja de bem imóvel, é quando eu conseguir cumprir todos os requisitos previstos naquela uso capião. Por exemplo, se eu estou frente a uma uso capião de bem imóvel, ordinária, se eu tiver justo título, boa-fé e tiver a posse mansa, pacífica e tranquila desse bem, pelo período de 3 anos, eu já sou proprietário daquele bem imóvel. Preciso de sentença? Na verdade, a sentença na ação de uso capião é uma sentença declaratória. Ela simplesmente declara que tal pessoa é sim proprietária daquele bem. Mas é simplesmente para formalidade, para alguma formalidade de registro, por exemplo, se estivermos frente a um carro, para a pessoa conseguir transferir a propriedade do seu antigo dono agora para o seu dono atual, para o seu proprietário, que conseguiu adquirir aquele carro através da uso capião. Então vejam, a uso capião, ela satisfaz, ela perfaz, aquela pessoa que está usucapindo o bem adquire a propriedade no momento em que ela consegue reunir todos os requisitos previstos no Código Civil, dependendo do tipo de uso capião que a gente tiver frente. Ok? Não esquece disso. Artigo 1261, a gente está frente a uso capião extraordinária, ou seja, a gente tem um lapso temporal maior, mas, por outro lado, eu só tenho um requisito temporal. 1261 traz pra gente que aquele que possuir de forma tranquila, pacífica e mansa a posse TPM é o suficiente para adquirir a propriedade daquele bem. O 1261 não traz nenhum requisito a não ser a posse mansa, pacífica e tranquila e também o lapso temporal, mas agora de 5 anos. Tranquilo? Próxima forma de aquisição de bens móveis pela forma originária. Pela forma derivada, agora a gente vai entrar em outro tema, que é a especificação. A especificação, também prevista no Código Civil 1269 a 1271.
especificação nada mais é do que eu pego uma matéria-prima e a transformo numa outra coisa. Essa outra coisa se torna um bem. Só que essa outra coisa não tem como voltar a ser a matéria-prima que ela era anteriormente. Quando estivermos frente a esse tipo de situação, aquele que transformou, que pegou a matéria-prima e o transformou numa coisa nova, adquire-lhe a propriedade. A maioria doutrinária diz que é uma forma de aquisição derivada. Por quê? Por mais que não esteja escrito, de repente não tenha um justo título, digamos assim, existe alguma forma negocial entre a pessoa que entregou a matéria-prima e aquele que produziu, que fez a matéria-prima virar um outro bem, ok? Por isso a maioria diz que é uma forma derivada. Maria Helena Diniz diz que não, que aqui estamos frente na especificação de uma forma de aquisição de propriedade imóvel originária, certo? Existe aí esse debate. O artigo 1270 e o 1271 diz certas regras em relação à especificação. Quando for o mesmo proprietário, aquele da matéria-prima e aquele que faz esse novo bem, ele vai ter a propriedade plena. Se não for a pessoa que trouxe a matéria-prima, a mesma que constitui novo bem, vai ter que ter feito uma redução em relação à propriedade para passar uma parte para aquele que forneceu a matéria-prima. Dá uma lida com cuidado em casa em relação ao artigo 1270 e 1271. Vamos deixar a especificação entre uma forma derivada e uma forma originária, dependendo aí da doutrina que vocês vão ler, ok? Falando agora das formas de aquisição de propriedade de bem móvel de forma derivada, ou seja, aquela forma que tem um negócio jurídico, um acordo negocial entre as partes para que haja a transferência da propriedade. Temos 3 interessantes dentro do nosso Código Civil. Também não muito cobrada nos concursos, mas a gente sabe que está no código, tem que saber, tem que ter uma ideia. Nós temos aqui confusão, comistão e adjunção. Essas 3 formas é quando eu pego os elementos distintos, pelo menos 2 elementos, misturo esses elementos e acabo tendo um bem novo. A confusão em relação a a mistura de líquidos ou gases, transformando em um outro. Ai, prof, quando que isso pode acontecer? Imagino eu aqui, né, que estou gravando aula à noite, com uma sede louca. Imagine que você está em casa, pega lá um líquido bem gostoso alcoólico, outro, e coloca outro e forma aí uma bebida nova de muito sucesso. Imagine que delícia. Se você fizer isso, você adquire a propriedade daquele bem móvel. A combustão, por sua vez, também é uma mistura, mas agora ao invés de coisas líquidas e gasosas, estamos frente a coisas sólidas ou secas. Por fim, a adjunção não é bem uma mistura de coisas, como a gente falava nessas 2 primeiras hipóteses. A adjunção é uma sobreposição de coisas que acabam formando um novo bem. Exemplo clássico de doutrina é o anel. O anel é feito de ouro e coloca-se um diamante em cima. Existe uma sobreposição. O ouro mais o diamante sobreposto um ao outro faz um bem novo. Aquele que assim o fizer, adquire-lhe o bem. A forma derivada de bem móvel, de aquisição de propriedade de bem móvel mais famosa no mundo é a tradição. O que é a tradição? A tradição nada mais é do que a entrega da coisa. Sai da minha esfera de poder, passando para a esfera de poder de outra pessoa, do adquirente, aqui. O artigo 1267 do Código Civil e o 1268 trazem essas regrinhas em relação à tradição. O que a gente não pode esquecer em relação à tradição? Que eu tenho 3 tipos de tradição. A tradição pode ser real, simbólica ou ficta. A tradição real é aquela que realmente acontece a troca da coisa, de esfera. A troca da esfera de guarda do proprietário anterior, passando-a para o novo adquirente. Certo? Existe realmente essa entrega da coisa propriamente dita. Mas não é sempre assim que funciona. A forma simbólica também pode ser feita. Imagine se eu compro um carro. Eu não estou entregando o carro na mão da pessoa, mas eu vou até a casa dela e entrego-lhe as chaves. Essa é uma forma simbólica, dizer a tradição está sendo feita. Ok? E por fim, a tradição ficta, que é aquela que não existe propriamente dita uma tradição, não existe
a entrega da coisa, mas fictamente diz que existe, ok? O exemplo clássico da doutrina que a gente tem aqui é em relação... Imagina o seguinte, eu alugo um carro. Eu vou viajar e alugo um carro para andar numa cidade ali que eu tô a fim de conhecer. E é um Porsche. Eu pego esse Porsche, dou umas voltas na cidade, meu Deus, e me apaixono por aquele Porsche. Tenho em minhas mãos o carro, tenho na minha esfera de proteção o carro e também tenho na minha esfera de proteção a chave, certo? Eu chego na loja e falo assim, eu me apaixonei pelo teu Porsche. Quanto você quer? Pego meu cartão Black, ponho em cima da mesa e falo, cobra o preço que quiser. Veja, vai ter a tradição, a entrega da coisa? Não. De repente ele só vai me entregar o registro para eu fazer a transferência quando chegar aqui no Detran, ok? Então existe essa tradição que pode ser de forma ficta. Em relação à tradição ainda, eu queria conversar com vocês sobre o artigo 1268. O 1268 traz pra gente a possibilidade de tradição feita por quem não é proprietário. É chamada a tradição non domino, ok? Essa tradição, ela é, de forma geral, a regra geral que o Código Civil traz pra gente, diz que ela é ineficaz. Mas ela pode vir a ser eficaz. Quando? Quando é chamado, por exemplo, o real proprietário da coisa e assina junto o contrato de compra e venda. E ele, mesmo que outra pessoa tenha feito a tradição por ele, existe ali uma autorização ou alguma coisa assim do real proprietário. Ok? Então existe a possibilidade, no primeiro momento, ser um negócio que, à primeira vista, é ineficaz, ou seja, não tem eficácia jurídica nenhuma, mas, se consertado esse vício, ele pode sim vir a ter validade. Por quê? Porque quando eu conserto o vício, eu digo que esse conserto, essa anuência do proprietário, por exemplo, tem efeitos ex tunc. Ou seja, até a data da tradição. No parágrafo 2º do artigo 1268, ele fala sobre quando é feita a tradição, mas a tradição ela foi feita por conta de um negócio jurídico nulo. Imagina que eu assino um contrato com um menor absolutamente incapaz, ou seja, eu assino um contrato com um menino lá de 15 anos. Ele, absolutamente incapaz, não teria poder nenhum de celebrar um negócio jurídico comigo. Negócio nulo de pleno direito. Se isso acontecer, a tradição também é completamente nula. Não existe a transferência da propriedade. Diz o parágrafo 2º. Não transfere a propriedade à tradição quando tiver por um título negócio jurídico nulo. Não tem o que fazer. Ok? Por fim, última forma de aquisição derivada de bem móvel é a sucessão hereditária. Sabemos que a sucessão hereditária é a única forma de aquisição de propriedade que é feita de forma universal e não de forma singular. Por que de forma universal? O artigo 1827, se eu não me engano, gente, ele fala que, a partir da morte do de cujos, no exato momento da morte, os bens são transferidos aos herdeiros. É o famoso princípio da Saizine. Lembram deles? Sei que é matéria de direito sucessório, mas a gente sabe que o direito civil ele todo se mistura. Então, quando existe a morte da pessoa, como se fosse uma bola assim, uma bolha, que ali dentro tem direito, dever, contrato, dívida, todos os direitos, aquela gama de propriedade, tá ali juntinha, só esperando para ser partilhada. Não é um bem específico que está sendo enviado desde já, transferido desde já a cada um dos seus herdeiros. Por isso é uma forma de aquisição a título universal. Falei para vocês no comecinho da aula que o nosso objetivo era ver as formas de aquisição de propriedade imóvel que a gente conseguiu ver todas aqui. Agora, para fechar a nossa aula, fica tranquila aí, vamos falar sobre a perda de propriedade. A perda da propriedade, falando agora, tanto em relação a bem imóvel quanto em relação a bem imóvel, ela se dá de 4 formas. Tranquilo. Através da alienação. Veja, toda vez que eu vendo um bem, que eu dou um bem, eu perco a propriedade, mas a outra pessoa ali a adquire. Então, a alienação é uma forma tanto de aquisição de propriedade como de
perda da propriedade. A renúncia também é uma forma de perda de propriedade. O que é a renúncia? A renúncia é um ato unilateral feito pelo proprietário dizendo: obrigado, eu não quero você. Obrigado, eu não te quero mais, bem. Então ele renuncia à propriedade dele. Também é uma forma de perda. Outra forma de perda de propriedade é o abandono, o perecimento da coisa. Bom, abandono. Tem um sofá velho lá em casa que foi comido pelo meu cachorro. Sabe o que eu fiz com ele? Eu peguei e pus na lata do lixo. Lá está. Se alguém quiser, pode pegar. Eu não quero mais, eu ali o abandonei. Outra forma de perda de propriedade é o perecimento da coisa. Eu sou dona, eu sou proprietária do sofá. Olha aí, a gente pode até colocar o sofá junto. Ele pereceu porque meu cachorro Lulu foi lá e comeu toda a espuma de dentro. Acabou com ele, deixou só ali o esqueletinho de madeira com as molas. Não serve mais pra nada. Tendo perecimento, eu também perco a propriedade. E por fim, a desapropriação. Desapropriação, a gente vai ter uma aula própria sobre o tema. Mas a gente tem que falar aqui que também é uma forma de perda de propriedade e a desapropriação. Desapropriação é quando existe um interesse público em relação a um bem e ele daí vai ser retirado da esfera do particular, trazida para a esfera pública por esse interesse, né, da coletividade, sendo paga a devida indenização, ou não tão devida assim. Mas a gente se vê de novo para falar sobre a desapropriação e um monte de outros temas, tá bom? Gente, beijo pra vocês, te espero aqui na próxima aula. Até!